Temos bomba aí do Procurador-Geral da República e do Alexandre de Moraes. Tanto o senhor Paulo Gustavo Gonet quanto o Alexandre de Moraes vão para cima do Bolsonaro com tudo agora, viu? O Bolsonaro, inclusive, anunciou que vai fazer a profecia do pastor Silas Malafaia se tornar realidade. Para quem não se lembra, o Malafaia ligou para o Bolsonaro em fevereiro desse ano e disse: "Ô Bolsonaro, você vai querer ser preso chorando em Mambucaba ou você vai querer ser preso no povo, com o povo nas ruas?" Aí o Bolsonaro, segundo Malafaia, ficou 5 minutos sem conseguir pronunciar uma palavra sequer naquela ligação por vídeo, chorando assim, de cair até coisinha do nariz, nojento como é o Bolsonaro. E aí ele aceitou fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Isso foi em fevereiro, quando o Bolsonaro estava foragido na Embaixada da Hungria. Ele estava foragido sem ter mandado de prisão contra ele. Pois bem, passou o tempo e a profecia de Malafaia vai se realizar. O Bolsonaro vai ser preso chorando em Mambucaba mesmo. O Bolsonaro anunciou que vai para Mambucaba, já deve estar lá, anunciou ontem e falou que iria ontem mesmo, então já deve estar lá. Para quem não sabe, é a casa dele em Angra dos Reis, a que sofreu operação de busca e apreensão, a mansão do Bolsonaro. É engraçado, né? O Bolsonaro tem uma mansão de 900 metros quadrados, o terreno tem mais de 3 mil, e aí ninguém chama de mansão. O Lula, quando ele saiu, presidente da República, quando ele saiu do hospital e foi para uma casa que tem ali, ele e a Janja nos Jardins, Janja que foi aí servidora pública e ganhava muito bem, aliás, aí a imprensa toda chamava de mansão do Lula. Teve até matéria semana passada sobre a mansão do Lula, entre aspas, dizendo que, olha, é uma mansão com 4 quartos, não sei quantas garagens, tem piscina, olha os luxos do Lula. O Bolsonaro lá, numa mega mansão que teve uma reforma de 1 milhão, paga por um amigo dele que ganhou contratos no próprio governo Bolsonaro. Não deu certo o negócio. E aí o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, pagou os contratos. Aí não tem problema algum. Vou falar, viu? Essa é a nossa imprensa golpista. Aí o que acontece? Aí quando o golpe é um golpe que não é bom para eles, aí eles são contra o golpe. Mas quando é bom para eles, lembre-se, nossa imprensa é golpista. Golpe de 64 é de 2016. Voltamos aí ao assunto. Aí o que acontece? O Bolsonaro foi avisado: olha, sua prisão é inevitável e será aí muito antes do que você imagina. Por quê? Porque o Bolsonaro estava pensando o seguinte: olha, dia 20, entra em recesso aí o Poder Judiciário, só voltam em fevereiro, só que fevereiro, como dizia a música, fevereiro tem carnaval. Fevereiro tem carnaval, então na verdade, voltar mesmo é só depois do carnaval. Então é dezembro, final de dezembro, aí janeiro e fevereiro, boa parte do mês, e quando o carnaval é no fim de fevereiro, aí é que as coisas vão se estendendo mesmo, o ano só começa em março. Pois bem, só que não. Não. Você achou que era isso que ia acontecer com o Bolsonaro? Eu até cheguei a falar, é assim, eu vou entrar em recesso, ferrou agora, vai pausar, vai travar um pouquinho. O senhor Paulo Gustavo Gonet anunciou ontem, aliás, eu não vou falar, vou deixar aqui a Globo que anunciou, que foi o que desesperou o Bolsonaro. Vou mostrar aqui o anúncio, vamos lá. Vamos rir. O Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, já comunicou aos integrantes da equipe dele que ele vai trabalhar em janeiro, que é aí o período do recesso do Judiciário, até dia 6 de janeiro, e também das férias coletivas dos ministros, que se estendem até o final do mês. Ele vai continuar, junto com sua equipe, analisando o inquérito do golpe no mês de janeiro. Lembrando que ele tem um grupo ali que trabalha nos atos antidemocráticos, esse grupo agora formado por pessoas de confiança dele, porque é um grupo herdado da gestão anterior do ex-procurador-geral Augusto Aras, e esse grupo vai continuar auxiliando em janeiro na análise desse caso. Na PGR, a palavra que eu ouvi é prioridade. Esse caso é prioridade dentro do órgão. Quando o Gonet manifestou que vai trabalhar em janeiro, e a equipe dele destacou que não é a primeira vez, em janeiro desse ano ele já havia trabalhado também, isso causou ali uma expectativa, aumentou as expectativas de que uma eventual denúncia no caso do inquérito do golpe seja célere. Pela primeira vez, integrantes da PGR disseram nessa semana que existe sim a possibilidade de que saia alguma decisão sobre essa denúncia, eventual denúncia, ainda em janeiro. Inicialmente falava-se em fevereiro, mas agora há membros da equipe próximos ali do Procurador-Geral que já falam nessa possível antecipação. Teve uma mudança de cenário? Teve uma pequena mudança de cenário, que é
há mais um réu preso nesse caso, mais um investigado, aliás, preso preventivamente, que é o general Braga Neto, preso no último sábado. A legislação prevê que casos com investigados presos sejam tratados com mais celeridade, né, o processo seja mais célere. Como você também disse, Sadi, o ministro Alexandre de Moraes também vai trabalhar durante o mês de janeiro. Isso, o gabinete dele informou que é praxe. Desde 2019 ele oficia a presidência do Supremo para dizer que vai continuar despachando durante o recesso e as férias coletivas. Aí você vê que a coisa vai ficar feia, porque a Procuradoria-Geral da República está dizendo a prioridade é fazer a denúncia do golpe de Estado. E o Alexandre de Moraes falou, eu também vou trabalhar, porque afinal os pedidos no inquérito do golpe devem ser encaminhados ao relator. E é bom que o relator esteja de prontidão, trabalhando no recesso, trabalhando nas férias, para que quando cheguem eventuais pedidos de prisão, o relator já possa decidir. Então prepare-se aí, plantonista, que a coisa vai ficar feia nas próximas semanas, viu? Então temos a eminência de um dos momentos mais esperados aí da história do Brasil, que é a prisão do chefão da quadrilha golpista. Agora, o PGR vai trabalhar aí, não só no final de dezembro, mas também em janeiro. Como disse a Globo, no ano passado ele também fez isso. Eu lembro no ano passado que tinha acabado de assumir o Gonê, para quem não sabe, o dia da posse dele foi no dia 18 de dezembro, que era uma sexta-feira, era o último dia. E ali começava o recesso. E no dia da posse, ele, o Alexandre de Moraes, os dois falaram o seguinte, olha, a gente vai para cima e não vai ficar pedra sobre pedra, a gente vai punir todos os responsáveis pela tentativa de golpe. Falaram os dois. Pois bem, eu avisei um ano atrás, um ano exatamente atrás, eu falei, o Gonê vai trabalhar no recesso e nas férias de janeiro, porque ele precisa se familiarizar com as investigações e ele vai começar a pedir aí diligências muito em breve, tá? Ele precisa de diligências que o Augusto Aras seria contra. Há muitos pedidos que a Polícia Federal queria fazer, mas não queria compartilhar as provas com o grupo do Augusto Aras. Então agora vai avançar. E ali aconteceu o quê? Nos dias posteriores a eu falar isso aqui em vídeo, o Gonê pediu 3 operações de busca e apreensão, que foram 3 operações bem grandes contra os financiadores do golpe. E aí no dia 8 ou 9 de janeiro, né, de 2024, agora, ou um ano depois do golpe, o Gonê pediu ali uma operação de busca e apreensão contra o Carlos Jordi, que era o líder da oposição. Pois bem, continuou aí ele foi se familiarizando com as investigações, tudo mais, continuou. Chegou aí ao ponto da Polícia Federal fazer os indiciamentos, ele está ali juntando tudo para indiciar, e tá uma pressão grande, porque começou a demorar. Ele demorou muito, tá até agora, e não me indiciou no caso das joias, nem do cartão de vacinação. Aí falou que ia fazer tudo junto, tudo um processo só. Sou contra, muitos juristas são contra, mas tá. Falou que faria isso. Não posso mudar, né? Aí todo mundo começou a falar, pô, mas aí vai entrar janeiro, fevereiro, só fevereiro. Aí muitos falaram, olha, vai ficar para a primeira quinzena de fevereiro. Eu já avisei aqui no Plantão Brasil. Quando fala assim, aí quando vê ficar para março, abril, aí quando vê ficar para maio, aí é primeiro semestre, entre aspas, aí é segundo semestre, aí é antes do fim do ano, aí entra no eleitoral, 2026, etc. Aí você fala, pô, peraí, né? Não somos otários. Pois bem, pelo visto aí, o Gonê também não quer fazer o que a Polícia Federal estava fazendo, que é postergar o fim das investigações ad eternum, né? Ficava eternamente ali uma espera para que saíssem os indiciamentos. Então o Gonê falou, não, eu vou trabalhar no feriado mesmo, no recesso, para que isso seja feito em janeiro. Tem que ser feito em janeiro. Quando voltar o STF em fevereiro, já tem que estar lá a denúncia feita para eles já analisarem e tornarem os bandidos réus, para que já possam ser presos. Alguns podem ser presos já na denúncia, outros podem ser presos quando forem tornados réus, outros podem ser presos durante o processo. Pois bem, uma coisa o jornalista da Globo falou mais ou menos errado. Ele falou que, olha, quando tem investigados presos, a lei prevê que a investigação deve ser mais célere. Mas tem investigado preso, desde o dia 9 de janeiro de 2023. De manhã foram presos lá mais de 1.000 bolsominions. E mesmo assim a investigação demorou. O fato é que depois do indiciamento, e a Polícia Federal indiciou o Braga Neto, o Bolsonaro e vários outros, quando algum dos indiciados está preso, o Braga Neto está, o general Mário Fernandes está, alguns outros estão, a lei diz
que há um prazo para que a denúncia seja feita. O prazo nunca é cumprido e já tem jurisprudência de que não precisa ser cumprido. Mas tem que ser célere. Se demorar muito, 3, 4 meses, aí pode ser que o procurador tenha problemas, porque você está demorando muito mantendo gente que foi indiciada presa sem fazer a denúncia. Pô, se foi indiciado, você faz a denúncia. Tem que denunciar. Ou denuncia ou não pode deixar o cara preso esperando o processo para sempre, não. Esperando uma decisão do Ministério Público. E a decisão do Ministério Público é basicamente dizer, olha, esse indiciamento, as provas estão ok, e fazer um relatório usando aquelas provas todas e dizer, ó, essas provas configuram o crime tal, 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 tal e tal. Por quê? Porque se alguém é preso e aí o indiciamento da polícia foi feito, ou seja, a polícia terminou a investigação, e o Ministério Público não diz quais são os crimes, a polícia não aponta crime, saiba disso. A polícia pode falar, fulano matou fulano, mas quem vai dizer, olha, artigo tal do Código Penal, artigo tal, tal e tal, não é a polícia, é o Ministério Público, tá? É o Ministério Público. A polícia pode falar, matou, tá, mas qual é o artigo no Código Penal para isso aqui? É o artigo do assassinato, tá, mas quem vai dizer é o Ministério Público. Teve algum agravante? A investigação diz que sim, mas quem aponta é o Ministério Público. Então, quem tem que apontar isso é o Gonê. Ninguém pode ficar preso, pô, e o crime? Aponte quais são os crimes aí. Esse apontamento é na denúncia. Então, por isso, aí, eu já tinha avisado aqui, ó, quem é plantonista tá sabendo. Desde antes, avisei ou não avisei? Que ele ia acelerar. Eu não imaginava que ele ia avisar, eu avisei o quê? Anteontem, isso aí? Que ele ia esperar nem 2 dias e ia falar, não, vamos acelerar isso aí, que a gente tem que denunciar os que já foram indiciados e principalmente os que estão presos aí. Então prepare-se aí o Bolsonaro que a giripoca vai piar. E o Bolsonaro, olha, isso parte justo no único momento das últimas 2 semanas em que o Bolsonaro teve um pouquinho de alento. Ele estava com muito medo de uma delação do Braga Neto, né? E a Polícia Federal, segundo a imprensa, a Polícia Federal vai oferecer a delação para o Braga Neto no depoimento dele. Ele deve depor na semana que vem. Por que na semana que vem, Tiago? Porque a Polícia Federal está pegando os dados do celular dele, está pegando os dados preliminares aí de mais de 30 pendrives que conseguiu aí na casa do Braga Neto e na casa do assessor dele, pegar ali o que tem de mais importante, né, o que vão conseguir achar no primeiro momento, para jogar na cara dele no depoimento, para falar, ó, você vai ser preso por muitos anos, você quer delatar sim ou não? Então, teremos novas provas aí, ele vai ser confrontado com elas. Por isso vai demorar um pouquinho o depoimento dele. E aí o Bolsonaro estava em pânico, pô, vai que o Braga Neto delata agora. E ferrou, já era. Porém, aliados do Bolsonaro conseguiram convencer a família do Braga Neto e o Braga Neto a trocar de advogado e colocar um advogado pago pelo Bolsonaro. Mas é o Bolsonaro que vai pagar? Não o Bolsonaro Jair, mas aliados do Bolsonaro. Ou seja, novamente teremos aquilo do Bolsonaro pagando o advogado dos seus comparsas. E aí, obviamente, vai chegar um advogado que durante um bom tempo, até que ele seja demitido, vai falar que não, a culpa é toda do Braga Neto, hein? Bolsonaro fez nada. Não, o Braga Neto... E ele vai jogar tudo no lombo do Braga Neto. O próprio advogado vai ferrar com o cliente, como vimos o advogado do Tenente Coronel Cid fazer, antes dele trocar de advogado, e daqueles todos lá que foram presos na operação dos cartões de vacinação do Bolsonaro. Todos eles tinham advogados que estavam assumindo os crimes e livrando o Bolsonaro. Aí um a um foram trocando de advogados, que aí davam versões diferentes, alguns estavam mais incriminando seus clientes e salvando o Bolsonaro um pouquinho mais, e outros já estavam falando, não, meu cliente não fez nada, ele só cumpriu ordens e tal, e aí ferrando o Bolsonaro. Vamos ver aí quanto tempo o Braga Neto vai segurar com um advogado bolsominion. Então o Bolsonaro estava com alento, falando, pô, pelo menos isso aí de delação do Braga Neto, por hora, não vai ter. Vai ficar bem aí, talvez fique bem tentado a uma delação, principalmente durante e depois do depoimento dele, depois principalmente, né, que ele vai esfriar a cabeça e ter tempo para pensar, mas agora está com um advogado que vai ficar lá, é a única pessoa que o visita, ele está sem ter outras visitas, vai todos os dias chegar lá no ouvido dele, convencê-lo a não delatar e mentir falando que ele tá para sair da prisão e tudo mais, e não tá. Ele vai ficar preso por muito, muito tempo, o Braga Neto.
Então é isso. É o que fazia o advogado do Tenente Coronel Cid. Ia na prisão, falava com ele todos os dias que ele ia ser solto a qualquer momento, que vai dar tudo certo, que olha, vai assumindo a culpa, que você vai ser muito bem beneficiado e recompensado por isso no futuro, e ok. E aí dava entrevistas dizendo que ó, a culpa é toda do Cid, ele era muito proativo, o Bolsonaro não sabia de nada, quem fazia tudo era o Cid. Até o momento em que a família percebeu, pô, o nosso familiar vai ficar preso aqui, vai pegar mais de 60 anos de jaula para salvar o Bolsonaro. E aí ia prender o pai dele, a esposa dele, e acabar com a família Cid. Aí falaram, não, Bolsonaro quer ferrar a gente? Ele que se ferre. Só que o Cid vai perder a delação, viu? Lá na frente, o Cid vai perder a delação. A delação do Cid vai ser julgada pelo STF no julgamento. E o que se diz aí, fontes do STF, saiu uma matéria na imprensa ontem, é que tem uma diferença escandalosa do primeiro depoimento dele, quando ele fechou a delação, então já estava delatando, para o depoimento que ele deu na semana retrasada. É escandalosa. No primeiro depoimento ele dizia que os kids pretos tinham ido a Brasília só dar um abraço no Braga Neto porque eram fãs dele. E que eles chegaram até a se reunir e que eles falaram um pouquinho sobre a conjuntura do momento, mas só isso, foram dar um abraço no Braga Neto porque eram fãs dele. No último depoimento, ele falou, olha, o Braga Neto, os kids pretos foram lá realmente para falar sobre o plano para matar o Lula, e o Braga Neto deu 100 mil reais em caixas de vinho para ele. 100 mil reais que ele pegou com o pessoal do agro. Aí você fala, o quê? Mas eles não tinham ido lá porque eram fãs do Braga Neto? Não era a reunião sobre a conjuntura? Então a reunião sobre a conjuntura era um plano para matar o Lula. E aí ele deu 100 mil reais que ele pegou com o pessoal do agro para os caras matarem o Lula. Olha a diferença de um depoimento para o outro. Então, conforme a polícia vai descobrindo prova, ele vai mudando a versão dele. E aí ele vai incriminando só depois que a polícia descobre o crime. Se dependesse do primeiro depoimento do Cid, o Braga Neto ia ter uma pena bem menor. Vários teriam penas bem menores, alguns não seriam nem presos. O Cid vai perder a delação lá na frente. E eu vou dar risada quando for preso o Cid, e principalmente o papai dele, o general Cid, e a esposa dele, a que também participou ali da tentativa de golpe. Veremos, viu? Então agora Bolsonaro já não vai mais dormir. Teve aí poucas horas de alento falando, a do Braga Neto aí a gente se salvou por enquanto. Aí chega o PGR e fala, toma, ele vai ser preso bem em breve, viu? Vou trabalhar até nas férias para te prender mais rápido. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e não se esqueça, domingo às 19 horas teremos novidades aqui no Plantão Brasil. Falou!